Olá, irmãos. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade, né? Mais uma reunião. E aqui vamos estar remindo tempo, né? Aproveitando para estarmos ocupando, né? Os assuntos do Senhor. Vamos estar dando continuidade na leitura do livro Notas, né? Sobre capítulo 11 de Números, do irmão Mackintosh. E a gente vai continuar a partir desse ponto aqui. Só ampliar aqui. Bora. Vamos lá. Então Moisés saiu e anunciou ao povo as palavras do Senhor. Reuniu os 70 anciãos do povo e os pôs ao redor do tabernáculo. O Senhor desceu numa nuvem, falou-lhe, e tirando do espírito que estava sobre ele, o deu aos 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram e não cessaram. O verdadeiro segredo de todo o ministério é o poder. Pega aqui, isso aqui pro lado tá atrapalhando. É o poder espiritual. Não é o gênio do homem, nem o intelecto do homem, nem a energia do homem, mas simplesmente o poder do Espírito de Deus. Isso era a verdade nos dias de Moisés e é verdade agora. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. É bom que todos os ministros tenham isso sempre em mente. Isso sustentará o coração e dará frescor constante ao seu ministério. Um ministério que flui da dependência permanente do Espírito Santo nunca pode se tornar estéril. Se um homem está recorrendo a seus próprios recursos, ele logo se esgotará. Não importa quais sejam seus poderes, ou quão extensa seja a sua leitura, ou quão vasto seja seu estoque de informações. Se o Espírito Santo não for a fonte e o poder de seu ministério, ele deve, mais cedo ou mais tarde, perder seu frescor e sua eficácia. Quão importante, portanto, é que todos os que ministram, seja no Evangelho ou na Igreja de Deus, se apoiem contínua e exclusivamente no poder do Espírito Santo. Ele sabe o que as almas precisam e pode suprir, mas ele precisa ser confiável e usado. Não adianta confiar parcialmente em si mesmo e parcialmente no Espírito de Deus. Se houver um pouco de autoconfiança, ela logo se tornará evidente. Precisamos realmente ir ao fundo de tudo o que pertence ao eu, se quisermos ser vasos do Espírito Santo.
Não é precisamos dizer, precisamos dizer que não deva haver santa diligência e fervor no estudo da palavra de Deus, e também no estudo dos exercícios, das provações, dos conflitos e das verdades e das variadas, dificuldades das almas. Muito pelo contrário, sentimos-nos persuadidos de que quanto mais absolutamente nos apoiarmos em alto vazio, no grande poder do Espírito Santo, mais diligente e fervorosamente estudaremos tanto o livro quanto a alma. Seria um erro fatal para um homem usar a dependência professada do Espírito como um argumento para negligenciar o estudo e a meditação em espírito de oração. Medita estas coisas, dedica-te a elas inteiramente, para que o teu proveito seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4,15. Mas, afinal, que seja sempre lembrado que o Espírito Santo é a fonte sempre viva e inesgotável do ministério. É somente ele que pode trazer à tona, em divino frescor e plenitude, os tesouros da palavra de Deus e aplicá-los com um poder celestial à necessidade presente da alma. Não se trata de trazer à tona novas verdades, mas simplesmente de desvendar a própria palavra e aplicá-la à condição moral e espiritual do povo de Deus. Este é o verdadeiro ministério. Um homem pode falar 100 vezes sobre a mesma porção. Espera só um momento, irmão. Um homem pode falar 100 vezes sobre a mesma porção das Escrituras para as mesmas pessoas. E em cada ocasião pode ministrar Cristo com frescor espiritual às suas almas. E por outro lado, um homem pode quebrar a cabeça para descobrir novos assuntos e novas maneiras de lidar com velhos temas. E durante todo esse tempo, pode não haver um átomo de Cristo ou de poder espiritual em seu ministério. Tudo isso se aplica tanto ao evangelista quanto ao mestre ou pastor. Um homem pode ser chamado para pregar o evangelho no mesmo lugar por anos e às vezes pode sentir-se sobrecarregado pela ideia de ter que se dirigir ao mesmo público, sobre o mesmo tema, semana após semanas, mês após mês, ano após ano. Ele pode sentir-se perdido por algo novo, algo original,
alguma variedade. Ele pode desejar se ausentar para alguma nova esfera, onde os assuntos que lhe são familiares sejam novos para as pessoas. Será de grande ajuda lembrar que o único grande tema do evangelista é Cristo. O poder para lidar com esse tema é o Espírito Santo. E aquele a quem esse tema deve ser revelado é o pobre pecador perdido. Ora, Cristo é sempre novo. O poder do Espírito é sempre novo. A condição e o destino da alma são sempre intensamente interessantes. É bom que o evangelista tenha em mente, em cada nova ocasião em que se levanta para pregar, que aqueles a quem prega são, na verdade, ignorantes do evangelho e, portanto, deve pregar como se fosse a primeira vez que seu público ouvisse a mensagem e a primeira vez que a transmitisse. Pois, lembre-se, a pregação do evangelho, na acepção divina da frase, não é uma declaração estéril de mera doutrina evangélica. Uma certa forma de palavras enunciadas repetidamente em uma rotina cansativa. Longe disso, pregar o evangelho é, na verdade, desvendar o coração de Deus, a pessoa e a obra de Cristo. E tudo isso pela energia presente do Espírito Santo, a partir do tesouro inesgotável da Sagrada Escritura. E todos os pregadores mantenham essas coisas em mente, e então não importará se é um pregador ou 70, um homem no mesmo lugar por 50 anos, ou mesmo homem em 50 lugares diferentes em um ano. A questão não é, de forma alguma, se são novos homens ou novos lugares, mas simples inteiramente. Se é o poder do Espírito Santo revelando Cristo à alma. Assim, no caso de Moisés, como registrado em nosso capítulo, não houve aumento de poder. Foi o Espírito que estava sobre ele, que foi dado aos 70 anciãos. Deus pode agir por meio de um homem tão bem quanto por 70. E se ele não age, 70 não são mais do que um. É de suma importância manter Deus sempre diante da alma. Este é o verdadeiro segredo do poder e do frescor. Seja para o evangelista, o mestre ou qualquer outra pessoa. Quando um homem pode dizer: todas as minhas fontes estão em Deus. Ele não precisa se preocupar com uma esfera de trabalho ou competência para preenchê-la. Mas quando isso não acontece, podemos entender bem por que um homem deve suspirar por uma divisão de trabalho e responsabilidade.
Podemos nos lembrar, no início do livro de Êxodo, de quão relutante Moisés estava em ir ao Egito, em simples dependência de Deus, e quão prontamente ele foi em companhia de Arão. Assim é sempre. Gostamos de algo tangível, algo que os olhos podem ver e a mão pode tocar. Achamos difícil suportar como se estivéssemos vendo aquele que é invisível. E, no entanto, os próprios suportes em que nos apoiamos muitas vezes se mostram canas quebradas que perfuram a mão. Arão provou ser uma fonte frutífera de tristeza para Moisés. E aqueles que nós, em nossa tolice, imaginamos serem coadjuntores indispensáveis, frequentemente se mostram exatamente o oposto. Ó, que todos nós possamos aprender a nos apoiar com um coração indiviso e uma confiança inabalável no Deus vivo. Dá uma paradinha aqui. Pausa. Irmãos, só queria trazer alguns versículos corroborando com o texto. O irmão pode abrir aí 1 Coríntios 2, capítulo 2. E o final do 1, aí mesmo, no 1, que é para a gente pegar o contexto. Versículo 18. Versículo 18, irmão. Tá o versículo 18? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Ah, o capítulo 1. Eu ia para o 2, mas eu pegar do final do 1. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste mundo? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E aí, a gente vai para o capítulo 2, irmãos. No verso 1 mesmo, em diante, o apóstolo Paulo continua falando: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque não me propus saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A gente vê aí o apóstolo Paulo na palavra de Deus, deixando bem claro que não partia dele, tal sabedoria nem persuasão. Vinha do Espírito Santo, vinha do Senhor, através do Espírito, pelo Espírito Santo, através do apóstolo, a pregação do Evangelho, aquilo que iria chegar nos corações das pessoas e iam convertê-las a Cristo, iam fazer crer no Senhor Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A gente pode ver também, acho que no capítulo 3, versículo 5, quem é, pois, Apolo? E quem é Paulo? Servos ministradores, por meio dos quais crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então é importante a gente ter essa consciência, essa boa consciência na palavra de Deus de que tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. E a energia que nos faz fazer as coisas para o Senhor vem do Espírito Santo. Então, a Ele a honra, a Ele a glória. Salvo engano, tem uma outra passagem que o apóstolo Paulo fala, eu acho que eu já até li aqui, mas não dei continuidade, que ele pregando, ele falando da sabedoria de Deus para que a fé, aí ele falando para os coríntios, não se apoiasse em homem, ou seja, neles, mas sim em Deus. E é essa consciência que a gente deve ter quando a gente está pregando o evangelho, que o poder é de Deus, que o poder de convenção, do pecado é do Espírito Santo, que convence do pecado e do juízo. Nós somos só ministradores, dispenseiros, vasos. Devemos dar graças ao Senhor por ter sido escolhido pelo Senhor, por ter esta graça ter nos alcançado. E o Senhor está nos usando, quando estamos em comunhão com o Senhor, estamos disponíveis para que o Senhor use e alcance outras almas, mas a glória é do Senhor, a obra é do Senhor, e a gente tem que ter em mente isso. E também deixar claro, para as pessoas não tomar, por usurpação, faz uma aplicação aqui de uma passagem do Senhor, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas
A gente não tomar a posição, né, a glória para nós, como se de nós tivéssemos partido isso, né? Como se na nossa força tivéssemos convencido o irmão a crer no Senhor Jesus e a reconhecê-lo como Senhor Salvador da nossa vida, e deixar claro isso para as pessoas que creem, que ouvem o Evangelho, de que ela é do Senhor, de que ela foi alcançada pelo Senhor, que ela ouviu a palavra do Senhor, né? A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, não é da palavra de fulano, de Beltrano, de Cicrano, de nenhum de homens nenhum, a ouvir a palavra de Deus. É aí. Só completando rapidinho, essas coisas, né? A gente tem que ter um entendimento para que a gente não fique preso, né, a homens, achando que foi por causa do homem que nós alcançamos salvação, e sim por causa de Deus, por causa de nosso Senhor, que fez a obra e que nos alcançou. A gente não ficar preso a homem, achando devedor a homem por causa de nossa salvação. Eu já ouvi, né, relatos de irmãos, infelizmente, atribuir a sua salvação a homens e até mesmo a denominações. É aí. Interessante, né? O irmão falou aí. E eu acabei lembrando aqui também, né? Já a minha mente. A passagem lá de 2 Coríntios. Deixa eu colocar aqui. É só um complemento, né? Capítulo 11, versos 2. E falando de ministério, né? A gente vê que o ministério, né, dirigido pelo Espírito Santo, né? O Espírito, ele certamente vai nos envolver, né, em seus interesses, propósitos, né? Por exemplo, um dos interesses a gente vê lá no Evangelho, né? O Espírito, o objetivo do Espírito é glorificar a Cristo, né? E ele vai envolver aquele que está sendo guiado, né, pelo Espírito em seu ministério, seja a pregação do Evangelho ou no ensino, em ser diversos dons, né? Como a gente vê lá em Efésios, o Espírito ele vai envolver, né, a pessoa, os corações da pessoa com seus interesses, propósito, né? Sentimento, vai colocar em nós também os sentimentos corretos. E esse ministério, ele tem como objetivo, em todos esses ministérios, tem como objetivo levar os corações dos santos, né? Voltar os corações dos santos para o Senhor, né? Voltar os olhos dos santos para o Senhor, para Cristo. E a gente vê isso no exemplo do ministério de Paulo, né? Não só sendo dirigido, né, energizado pelo poder de Deus, vamos dizer assim, mas também com os propósitos e sentimento correto. E a gente vê aqui Paulo quando fala assim: porque estou zeloso de vós com, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só varão.
a Cristo. E aqui no versículo 3 ele faz até o contraste com aqueles, né, falando dos falsos ministros, né, ministros de Satanás, como a gente vê em outra carta de Paulo, são identificados, né, como aqueles que o propósito é totalmente ao contrário, é afastar, né, tirar os corações dos santos, né, do Senhor e atrair para eles mesmos, para qualquer outra coisa, mas tirar do Senhor. Tem até um comentário de Bruce Ciência, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que é aqui, aqui um trecho aqui do comentário do Ciência. O efeito desse ministério desposou os santos a um marido, aqui na versão de Nelson Darby, né? Que é o Senhor. Desposar significa aceitar em afeição nupcial. Esta é uma grande característica do verdadeiro ministério cristão. Tornar Cristo precioso aos corações dos seus santos. E assim eles se apegam a ele de coração. O resultado é que eles, de boa vontade e afetuosamente, se reservam para ele somente, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A virgem, na Escritura, é aquela que se mantém imaculada do mundo para Cristo. É só esse ponto interessante, né? O irmão falando questão do foco, né? De um ministério que coloca o foco em si mesmo, ou em outras coisas que não seja em Cristo, que leva os corações dos santos, né? Os olhares dos santos para si mesmo, ou para outra coisa que não seja Cristo, certamente não é dirigido, né? Inspirado pelo Espírito de Deus. Tem essa característica também, né? Do ministério sendo inspirado pelo Espírito de Deus. Queria fazer um acréscimo aí, em cima do que o irmão Alexandre falou, na questão de não crer em homens, né? É bem claro na palavra de Deus essa questão. Mas eu queria que o irmão abrisse aí em Timóteo, capítulo 5, versículo 17. A gente, quando a gente crê no, vamos dizer assim... É 1 Timóteo ou 2 Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Não pode ler. Certo. Os presbíteros que exercem a liderança entre os santos sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Então, essa questão que o irmão falou aí é bem interessante e a comunhão com o Senhor, né? Com a palavra de Deus e com o Senhor, tendo essa confiança na graça que a salvação vem só de Deus, a gente não vai ter a glória para o homem, porém a gente vai entender que Deus
coloca, né, Deus dons e tem irmãos que têm a capacidade, né, de a gente aprender junto com os irmãos. E aí, só esse acréscimo aí, porque quando às vezes a gente se decepciona, né, com algum irmão, eu digo isso porque já aconteceu comigo, não sei com os irmãos não, aí a partir do momento que você decepciona com alguma coisa, em respeito às coisas do Senhor, eu já cheguei ao ponto de dizer que a salvação estava só na Bíblia, não tinha ninguém explicava, né? Então, naquela ignorância de antigamente, mas a gente vai aprendendo que o Senhor tem, né? Tem homens sinceros, tem que prega a palavra de Deus e aí a outra passagem que eu me lembrei aqui até, se o irmão quiser colocar lá também, é Mateus 10, versículo 40 e 41, que eu achei interessante também, né, nesse assunto, esse acréscimo aí do que o irmão trouxe, Alexandre. Qual é o capítulo, irmão? Capítulo 10, versículo 40 e 41. Quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Então, a gente vê aí, eu creio que está falando de galardão, né, irmãos? É claro aí, mas sendo uma pessoa que Deus, vamos dizer assim, Deus deu dom, e muitas das vezes a gente vai não seguir na pessoa, né? Tem até outra passagem que os irmãos explicam muito bem lá em Timóteo também, que para se apartar do erro, né? Timóteo 2 lá. Não vou pedir irmão para colocar lá, porque o irmão já sabe. Aquela passagem que fala, o Senhor conhece os que são seus e que fala de se apartar do erro, né? Agora me passou da memória aqui, eu só lembrei o capítulo, mas não lembrei o versículo. Se o irmão puder me ajudar aí. Essa passagem, eu vou falar por alto aqui, não vou nem lembrar do versículo, é que os irmãos sempre Eu falam. coloquei aqui, irmão. Então pode ler aí, até o... Só um momento. Mas falem. É do versículo 19 ao... É do versículo 19, deixa eu abrir aqui. Eu estava em Mateus aqui. Acho que é do 19 até onde chega, onde fala de seguir com aqueles. A passagem é essa. Seguir com aqueles que um coração puro invoca o nome do Senhor. O versículo é esse. Certo. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e a parte da iniquidade todo aquele que profere o nome do Senhor. Mas numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns para uso honroso e outros para uso desonroso. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, separando-se delas, será vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Mas foge da concupiscência da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com aqueles que de coração puro invoca o Senhor. É essa passagem mesmo. Então, eu creio que ali em Mateus 10 também está falando de galardão, assim como essa passagem também, né? Eu creio que não é
ninguém vai salvar outra pessoa. A salvação está unicamente no Senhor Jesus. Porém, eu creio que vai ter desfrute se a gente se apartar do erro e seguir não aqueles, como os irmãos explicam bem, né? Não aqueles, mas com aqueles. Então, porque eu digo isso porque chegou o ponto de eu achar que não tinha ninguém sincero, por ignorância, né? Mas a salvação ela está unicamente no Senhor, mas já, vamos dizer assim, o trabalho, até galardão, tem irmãos mais instruídos que vai ensinar e a pessoa vai ver, vai desfrutar dessa salvação e vai seguir até, vamos dizer assim, até a questão do galardão, que a galardão é trabalho, né? Como os irmãos também explicam muito bem. Era só isso, mas esse acréscimo aí. É, irmãos, ainda sobre o dom no exercício do ministério, eu gostaria de completar aí uma coisa. Pode botar em Coríntios 14, 26. Quatorze, 26. Que é, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. É uma explicação dada pelo irmão Bruce Anster, que ele diz o seguinte: nessa passagem aí, não encontramos qualquer indício de que a pessoa deva ser treinada antes de poder exercitar seu dom na Assembleia. A passagem simplesmente diz que se tivermos doutrina, ou seja, se tivermos os ensinos, né, faça-se tudo para edificação da igreja. O irmão pode botar em Colossenses 4:17. Colossenses 4:17. Observe, essa é uma passagem aí que diz o seguinte, como ele explicou, que o problema na igreja hoje é que existem muitos como esse aí, ó, Arquipo, que não estão cumprindo seu próprio ministério, apesar de ter o dom. Então, houve aí a necessidade do apóstolo exortá-lo sobre isso, e diz Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então, essa exortação aí, como ele diz aqui, é muito necessária hoje, porque existem várias razões que muitos não cumprem o seu critério e que existe um vasto sistema clerical que são criados aí, justamente pelos homens da igreja, que impedem que as pessoas exerçam os seus ministérios. E isso é interessante. Só para fechar minha fala, pode botar em 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Cada um, conforme o dom que recebeu, ministrando uns aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o irmão quis dizer aí o que está aqui, né? A Bíblia nos ensina que se uma pessoa possui um determinado dom, a própria posse do dom já é a garantia de Deus para que ele a utilize. Então, é o que está sendo dito aí pelas circunstâncias de Pedro.
Então, ali, ele não diz, cada um que tenha recebido o dom seja treinado e ordenado por um seminário para poder administrar aos outros. Não tem isso. Não tem esse treinamento, né? Inclusive, eu sou testemunho de uma circunstância dessa. Eu fui enganado, né? Eu terminei indo fazer um curso, já estava 6 meses no curso, e o curso foram 2 cursos, um para ter o conhecimento para ser um pastor, imagine, e o outro para ter o conhecimento e o, vamos dizer assim, o título de ministro. Na realidade, tudo vem do ensino, não é? Mas Deus capacita aqueles que efetivamente ele quer que transmita alguma coisa de forma que seja simplesmente, simplesmente, porque as coisas de Deus não vêm dessa circunstância que o homem pensa, não, mas simplesmente pela circunstância de que nós temos que ter bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Como não sei se foi o irmão Leônidas ou foi o irmão Alexandre que falou aí, nós somos simplesmente aqueles que vão levar a palavra, né? De uma forma tranquila e sossegada, como tem lá em Timóteo, salvo engano. Até aí. Só uma passagemzinha rápida aqui. A circunstância do exercício é diferente do treino. O treino, você vai receber aulas, não sei o quê. O exercício é quando você, dentro da própria palavra, começa a exercer mesmo. É a fé de ouvir para aprender. E aí ele fala aqui uma coisa interessante. Quanto mais uma pessoa amadurecer nas coisas divinas, mais útil ela será em seu ministério, conforme está previsto lá em Atos 18, 24, 28 e Marcos 4, 20. É interessante isso. Os irmãos estão acordados aí? Eu estou fora de conexão. Alguém está ouvindo? Amém. É, só para finalizar aqui, irmãos, algo também que nós devemos lembrar, né, que toda essa obra de ministério em que Deus coloca em nossas mãos, né, cada um com seus devidos dons, né, e seus exercícios, né, e ministérios, é interessante a gente lembrar que é algo estamos sendo participantes
de algo em que o Senhor está fazendo para si mesmo. O Senhor, como cabeça da igreja, né? E por meio do Espírito, ele está usando os dons que ele mesmo deu, e por meio desses dons ele está fazendo suas operações, né? Tá, há as operações, né? E como a gente vê em 1 Coríntios 12, né? A diversidade de ministério, de operações, né? E vou colocar aqui só para não demorar Mas aqui. o espírito é o mesmo. É, 12. Dons, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de serviços, né, ou ministério em outras versões, mas o Senhor mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera todas as coisas em todos. E aqui é interessante que a gente vê até uma obra feita por Deus, né? Eu falo no sentido da Trindade, né? Tem um papel do Espírito Santo, né? Melhor, começando em posicionamento de cima para baixo, né? O papel do Pai, do Senhor, que é o Filho, e do Espírito Santo, né? Em toda essa obra, né? Mas só que a gente tem que ter em mente que estamos tendo esse privilégio de estar sendo usado para a edificação, né, de toda a igreja, ou seja, todos nós. Mas por trás disso é o Senhor que está fazendo por todos esses meios, né, que a gente encontra aqui expressamente em 1 Coríntios 12, mas o Senhor está fazendo isso tudo para si mesmo. A gente pode ver lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Não, versículo 25, contexto. Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. E aí ele vai falar aqui no versículo 27, para que ele pudesse apresentar a si mesmo. Ele vai apresentar a si mesmo. Então ele está fazendo toda essa operação e estamos sendo, assim, participantes dessa obra do Senhor, né? Nessa santificação, né? Em capítulo 4 fala que os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, toda essa operação, né? Toda essa obra que o Senhor está fazendo é para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a gente vê que por trás de tudo isso, né, é Deus, né, em seu forma, no sentido da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, cada um em seus papéis, né, e estão trabalhando nessa obra, e o Senhor, como Senhor da igreja, né, como cabeça da igreja, fazendo tudo isso, né, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É só até aqui, irmão. Se não puder, só para finalizar aí, ler só o versículo aí de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7.
Qual é o versículo? O capítulo é? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, acredito que podemos encerrar a reunião, né, irmãos? Só um pequeno complemento, né, do que eu estava falando, que por isso a necessidade de estarmos nessa esfera de comunhão, né, debaixo da autoridade, da dependência do Senhor, né, onde o Senhor é reconhecido e onde o Espírito Santo, onde há a dependência do Espírito Santo também, né. Aqui o irmão colocou um versículo aqui interessante, ó. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, 9 e 9, né? Vamos encerrar aqui. Algum irmão se possibilita a orar? A agradecer? Deixa eu só encerrar a gravação aqui.